Olá, é um grande prazer tê-los aqui e quero, antes de começar a dizer qualquer coisa, parabenizá-los, porque vocês ousaram, né, arriscar algo diferente. Muitas vezes a gente se depara com alguma situação que nos parece tão promissora, que é algo que cai assim em nossas mãos como se fosse um recado divino, né? Algo que o destino coloca no nosso caminho, e por medo nós saímos, nós deixamos para lá, né? E passamos por isso sem ousar, sem arriscar. E essa primeira aulinha que eu quero falar com vocês é exatamente sobre isso, sobre o medo. O medo que muitas vezes nos limita, nos impede de avançar, de ir além, de alçar voos diferente daquilo que estamos habituados, porque o medo ele é um travador tão grande que a gente permanece no mesmo local. E por que isso acontece, né? Porque a gente tem a chamada zona de conforto, que acho que é muito familiar para todo mundo, né? A gente ouve muito esse termo ser usado por aí. E a zona de conforto, o próprio nome já diz, ela é confortável, né? Aqui é tudo conhecido, é tudo palpável. Numa zona de conforto é muito difícil a gente ser pego desprevenido por algo. Então, o nosso sistema, como ele tem por prioridade nos proteger, né, de perigos, ele tende a nos mostrar que uma situação nova pode ser perigosa. E a gente fica com medo. E às vezes esse medo ele é tão gigantesco que a gente não questiona se ele é verdadeiro ou não, né? A gente só vai saber se uma coisa dá certo ou não experimentando. Se a gente não experimenta e fica só no campo das ideias e no mundo dos pensamentos, esse medo, ele é imaginário. Só que você às vezes, nós, né, a gente acaba não fazendo algo, permanece na zona de conforto, tá tudo tranquilo, mas ali no fundinho fica aquela coisa ali te cutucando. Se eu tivesse feito? E se eu tivesse avançado? Como seria a minha vida? Né? Como eu estaria hoje? E isso é muito ruim quando nos persegue, porque não tem como você saber como seria uma coisa que você deixou para trás e não olhou, fechou os olhos para aquilo. Né? Obviamente, não são todas as situações que a gente vai pular de cabeça, mas a gente precisa confiar na nossa sabedoria, a sabedoria inata que está aqui dentro, que nasce com a gente, né? A gente traz toda uma programação mental que é feita desde a barriga, desde o ventre, quando nós estamos sendo gerados ali. Essa programação está acontecendo, nós percebemos e absorvemos tudo que a nossa mãe sente, todas as vivências, todos os medos, toda a ansiedade, coisas boas também, obviamente, mas a gente está armazenando toda uma série de situações que vão formar um contexto. Mas por baixo de tudo isso que a gente aprende, que a gente tem como programação, tem a nossa sabedoria, que ela está aqui dentro pulsando o tempo todo. Então, quando a gente se depara com uma situação que aos nossos olhos ela chama atenção e aí ela é uma sensação de expansão, é como se vibrasse, é como se o teu peito desse uma inflada e você olha para aquilo e fala: "Nossa, isso é para mim?". Essa expansão já é um sim, é a sua sabedoria te falando sim. Vai, avança, vê como vai ser. Se não for aquilo que você espera, ou se não for aquilo que você desejava, você teve um aprendizado. E o maior aprendizado ainda foi o ousar, o avançar, o quebrar, o sair da caixa. Isso é importante na nossa vida. Na zona de conforto, a gente não cresce porque ela é muito confortável. E crescer dói, nascer dói, né? Então, coisas que mexem com a nossa, com aquilo que é conhecido pra gente, vai doer, vai ser desconfortável sim. Mas quando você tem um propósito, quando você sente essa expansão que eu acabei de falar, o teu ser ele te fala, vai, faz. Essa expansão de você falar, nossa, aqui tem algo para mim. E aí, quantos deixaram para trás porque ficaram com medo? E quantos avançaram mesmo com medo?
Então, assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. Se expandiu, se trouxe uma sensação assim gostosa. Se você olhar para isso e você perceber que a longo prazo pode te trazer algum benefício, faz. Seja esse curso, seja alguma outra coisa, seja um projeto, seja qualquer coisa que expanda, que você perceba que o teu ser expande. Porque o contrário, quando é um não, quando o teu corpo está dizendo não, não vai por aí, ele aperta, ele comprime. Então, você já deve ter passado por situações que você olhou e você falou assim: nossa, não, isso não tá gostoso para mim. Era um não do seu ser. Então, assim, é ouvir, é olhar para dentro. Dentro está a resposta. O medo, ele vai surgir, porque o medo, ele tem sua razão de ser. Se não fosse o medo, nós nos colocaríamos em situações que poderia realmente até a gente acontecer algo muito pior. Então o medo ele tem a sua razão de ser, mas o medo imaginário, aquele medo que você tem de uma situação nova, porque você acha que aquilo pode ser ruim. Esse pode ser, ele pode ser qualquer coisa. Pode ser muito bom, pode ser mais ou menos, pode não ser tão legal, pode ser a virada de chave na sua vida, pode ser algo que faça você ter, se defrontar com um horizonte gigantesco de oportunidades. Mas ficar parada no mesmo lugar, porque o medo impede, não vai te levar adiante. Faço ou não faço? Vai ser bom para mim ou não vai? E não tem resposta antecipada. Só tem resposta quando a gente pula naquilo e vai experimentar, vai ver o que tem pra gente. O universo ele é infinito, de infinitas possibilidades. E essas possibilidades, elas aparecem assim, num piscar de olhos. Quando a gente menos espera, chega um recadinho, chega algo que toca. E aí você olha para isso, olha para dentro de você e a resposta tá ali. Tá vibrante? Vai, experimenta. Algo bom vai sair dali. Vai trazer surpresas muito positivas também. Porque a gente foi naquilo que o ser estava pedindo para ir. O ser estava expandindo para aquilo. Não tem como ser ruim. Então, assim, entraram, estão aqui. Parabéns, parabéns. Quando tiver medo de algo, olhe para esse medo de frente e perceba: realmente é tão assustador assim? Ou não? Ou é só a minha cabeça tentando me proteger de perigos imaginários? Aí você vai começando a fazer essa observação. Faça perguntas, sabe? Isso é para mim? Eu devo fazer essa coisa que eu quero fazer? Como eu vou estar daqui a um ano fazendo isso? Sabe? Aí você vai começar a conversar com você e interromper esse algoritmo do medo. De novo, repetindo, o medo tem sua razão de ser. Existem situações que o medo ele vai ser benéfico, mas outras não. Ele é só imaginário. Então fique atento a isso. Quando você perceber que teu ser está vibrando muito, muito, que você quer muito aquilo, mas está com muito medo, medo de se decepcionar, medo de frustrar, medo de não dar certo, é só as suas programações te falando: toma cuidado, aqui está mais confortável, aqui está mais gostoso. Questione isso. E eu tenho certeza que você vai avançar muito nesse jogo da vida. E vai ter muitas experiências que, se você fosse dar ouvido para o medo, talvez não tivesse. Aproveitem essa jornada maravilhosa que vocês estão entrando. Deixa o medo na gavetinha um pouco. E vai fundo, que vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Até a próxima aulinha.